Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. É muito bom ter você aqui. CBMERG, modelo ERG. Eu vou usar a prova do ano passado como exemplo. O que eu quero? Eu quero que nessas três questõezinhas que a gente vai fazer agora, nesse vídeo inicial, a gente consiga já entender como a UERJ cobra, o que a UERJ gosta de trabalhar, o que ela quer de você, candidato. Então, o gabarito é fácil, você encontra na internet. Eu quero ir além, eu quero te dar macetes de como poupar tempo e aí garantir também o acerto dessas questões. Se você gostar do conteúdo, deixa seu like, compartilha com os amigos, chama também quem não conhece aqui o Alicerce da História a conhecer, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Vem comigo. Questão 71, 72 e 73. Vamos começar por essa aí, ó. 7.1. Pintura de Albert Eckalt, 1641. Albert Eckalt, ele veio para cá junto com um cara chamado Franz Post. E olha só, esses dois camaradas, eles foram importantíssimos para o que foi missão artística da Holanda, essa famosa missão artística dos holandeses aqui durante o período que os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro. Lembrando que a UERJ ela faz uma mudança quando ela pensa a banca para o CBMERG. Por quê? Na banca do seu vestibular próprio, a UERJ tem um exame de qualificação, que são questões objetivas. Então, o que ela faz? Ela coloca geralmente ali questões de história contemporânea para frente. E o seu edital do CBMERG já mostrou para a gente que ela tem o mesmo conteúdo do seu exame discursivo. Ou seja, ela vai trazer temas do exame discursivo, isso eu já falei várias vezes com vocês aqui ou no Instagram, e ela vai trazer temas que ela já trabalhou no exame discursivo para o exame de qualificação, que não é a qualificação, que na verdade é essa prova do CBMERG, mas que é uma repetição da qualificação que ela faz todos os anos. São questões objetivas, 4 itens, uma só resposta correta, mas cuidado, uma só correta que responde ao comando de questão. A prova da UERJ é a mais facilmente identificável no que diz respeito a questões que têm opções que parecem todas corretas. Você olha às vezes para uma prova da UERJ e você vê as questões ali e você fica pensando, meu Deus, mas podia ser gabarito A e B aqui, aqui podia ser o C e o A, aqui podia ser o D e o B. Sempre você tem a impressão de que a banca coloca ali temas muito parecidos. Então, são nos detalhes que você consegue diferenciar um acerto ou outro. Muita atenção nesse aspecto. A gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais. Esse é só um primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer nessa reta final, nessas últimas semanas de preparação. Dá uma olhadinha aí. O Albert Eckalt veio para cá, ele levou para a Europa grande parte da cultura brasileira pintada em seus quadros. E, perdão, esse aqui é um exemplo, a UERJ trouxe para cá. Ela trouxe, então, um tema do exame de prova discursiva, que é moderna, Brasil colonial, para uma prova objetiva. Vamos ver como é que a UERJ fez essa transição, como ela cobrou? Ela não está acostumada a fazer isso, como eu falei, é uma especificidade do CBMERG. Uma indígena, uma mulher africana e uma mulher mameluca. O pintor e desenhista holandês Albert Eckalt foi o autor de um conjunto de obras que registraram a fauna, a flora e os tipos humanos no Brasil da época. Indicado ao conde Maurício de Nassau, integrou a comitiva de artistas e cientistas responsável por documentar o Novo Mundo durante a permanência do governo holandês em Pernambuco. Isso aí foi o período nassoviano, o auge da ocupação holandesa em Pernambuco. As imagens acima reproduzem obras que compõem o conjunto de pinturas elaboradas por Albert van der Kalt durante sua permanência nas terras do Brasil no século XVII. Tais pinturas, representativas do olhar europeu sobre o Novo Mundo, indicam a valorização dos seguintes aspectos. Vamos lá, vamos ter que analisar a imagem. Toda hora a UERJ traz para a gente itens imagéticos. Mapa, charge, pintura. É muito importante que você esteja ligado. A UERJ nunca deixa uma questão, como a FUVEST às vezes faz, até mesmo a Unicamp, uma questão solta, o textinho ali simples e pá. Não, a UERJ ela contextualiza cada uma das suas questões. E aí por isso que é muito importante a gente olhar as datas marcantes, aquelas efemérides, os aniversários redondos, o que está fazendo aniversário, aspectos importantes da nossa atualidade, coisas que podem fazer link com o passado, até mesmo, a gente viu, questões de referência ao próprio Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Apareceu. Ela colocou ali. Então é importante conhecer a pluralidade de temas que a UERJ pode cobrar, sempre com dispositivos, ou seja, sempre um mapa, uma charge, uma figura, um gráfico, alguma coisa para você analisar. Um texto, uma música, um poema. Vamos olhar, né? Temos uma indígena, e essa indígena aqui, bem desnuda, ela parece carregar um braço, inclusive essa imagem já apareceu em outras questões da prova da UERJ, tá? A UERJ já está repetindo aqui essas imagens. Ela parece carregar um braço, né, em suas mãos, talvez indicativo de que ela tenha se alimentado de alguém, um ritual antropofágico, quem sabe um ritual canibal. Né? A antropofagia envolve toda uma religiosidade, uma cultura, né, uma mística, melhor dizendo, para aquilo ali, enquanto o canibalismo é comer realmente ali, por querer devorar esse outro humano. E aqui nós temos uma mulher africana, com provavelmente sua prole, de seios à mostra, uma questão de mostrar práticas culturais dela, o chapéu, né? Uma cesta que parece de alimentos em suas mãos. E ali uma mulher mameluca, um pouco já identificada com uma figura mais europeia, né? Essa mistura entre a indígena e a europeia, esse mameluco, essa moça mameluca tá ali, ó, provavelmente catando flores, frutas, ela já está vestida, ela tem um tom de pele mais claro, a gente está vendo ali um traço de valorização étnico diferente. Vamos ver o que a questão quer da gente. A questão quer que a gente perceba quais os aspectos são valorizados nessas pinturas. Exotismo e etnicidade, iberismo e cordialidade, bom, naturalismo e autenticidade, americanismo e feminilidade. Gente, exotismo, tem exotismo? Pô, tem exotismo, gente. Tem gente, seres humanos andando em meio aos outros com os seios de fora, com suas partes de fora. Uma mulher, a indígena no primeiro quadro, parece ter um braço em suas mãos, né? Uma expressão um pouco mais exótica. Tem também a natureza, não tem? A presença da natureza, nos três quadros já aparece. É uma questão de uma natureza mais exótica. Tem até aqui um animal que a acompanha, não parece ser um cachorro, pode ser um cachorro do mato, enfim, ali comum à região. Interessante, o menininho também está ali nu. Agora, etnicidade também tem etnicidade? Etnicidade nada mais é do que valorizar aspectos da etnia de alguém. Vamos ver se está tendo isso. Pô, aqui eu acho que a centralização está bem pautada na etnicidade, né? Você vê ela, a indígena, sendo valorizada em suas características culturais. Etnia lembra de cultura. A africana também, a mameluca nessa mistura. Você tem embaixo as nomenclaturas específicas. Eu acho que a letra A está bem encaminhada. E é o gabarito. Vamos só dar uma olhada nas demais? O que pode causar confusão para você, candidato? Iberismo. Iberismo seria um aspecto voltado à Península Ibérica. Olha, não dá para dizer que tem valorização do iberismo, porque, por exemplo, a indígena, a africana não lembram em nada a Península Ibérica. Cordialidade também não, até porque parece que tem um braço na mão de alguém. Naturalismo, dá para dizer. Dá para dizer que tem o naturalismo por conta da natureza. Dá para dizer que tem até o naturalismo ele pode se misturar com o exotismo, né? Agora, a autenticidade. É complicado falar em autenticidade porque esse último quadro aqui, ele parece, né, ter sido algo mais montado. Essa questão da autenticidade, todas elas foram pensadas a partir de perspectivas etnocêntricas. Provavelmente esse europeu, né, viu essas. Inclusive aqui no sexto, que está na cabeça dessa indígena, tem um pé, tá? Olha que loucura, bem exótico. É, ele provavelmente foi fazer essa pintura, né, a partir de um modelo pré-existente, mas que, claro, ele levou em conta ali características que ele achava para aquela pessoa, né? Então, você perde a autenticidade, né? Cuidado, ele não está falando de autenticidade do autor, está falando de autenticidade da própria obra. Valoriza a autenticidade da obra. Dos personagens que nela estão? Não, né? Americanismo. Não dá para dizer americanismo, assim como também feminilidade.
Não é um aspecto, até porque é um conceito muito amplo, né? Então, o gabarito vai ser letra A, mas essa questão é interessante porque eu considero ela uma das mais difíceis, porque você precisa, dessa prova que foi do ano passado, porque você precisa fazer uma análise mais conjuntural do que é a obra do Alberto Caute e do que é o Brasil colonial do século XVII. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos para a questão 72, que fala muito sobre memória. Se tem um tema que a UERJ ama, é memória. A UERJ, eu sempre brinco, né? Eu trabalho com a prova da UERJ há mais de 15 anos. E a prova da UERJ, ela ama a estátua, ama o monumento, ama a memória, ama aspectos que envolvam tudo isso. Patrimônio, Rio de Janeiro, é uma prova estadual, o concurso estadual. Rio tem cerca de 1.350 monumentos, mas somente 15 são estátuas ou bustos de mulheres. Por que será? Porque a nossa Constituição, enquanto Brasil, foi uma Constituição de força patriarcal, pensada no homem, que afastou a mulher. Pô, isso é básico para tudo, né, gente? Dos 1.350 monumentos que existem na cidade de Rio de Janeiro, apenas 15 são estátuas ou bustos de mulheres. A prefeitura não tem o número exato de estátuas de homens, e entre os monumentos estão contabilizados chafarizes e relógios, por exemplo. Duas das estátuas femininas foram inauguradas em 2016, no ano das Olimpíadas do Rio. A da escritora Clarice Lispector e a da primeira bailarina negra do Teatro Municipal, Mercedes Batista. Já na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, parou uma prova que foi feita ano passado, que usou como referência as Olimpíadas de 24, que estavam ali bem pertinho, mais recente ainda. Atenção, gente. Sempre temas próximos. A UERJ gosta de fazer esses diálogos. Falo muito sobre isso com vocês. Já na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, foram erguidas às margens do Rio Sena 10 estátuas de mulheres francesas ao som de uma versão do hino nacional, reproduzido por um coro de mulheres. As esculturas todas douradas serão permanentes. Segundo a organização do evento, as homenageadas deixaram um importante legado para o país e avançaram na conquista dos direitos das mulheres. Legal. A criação dos monumentos é uma forma pela qual diferentes sociedades valorizam o seu passado. Memória, né? Memória, história. O perfil predominante dos monumentos da cidade de Rio de Janeiro, apresentado na reportagem, é explicado por características herdadas do passado colonial brasileiro. Por sua vez, a medida adotada pela França em 2024 possui um objetivo bastante específico. Outra característica fundamental da UERJ: ela quer ponto e contraponto. Sempre. Olha só, essa característica, que característica do Rio de Janeiro, da nossa sociedade, e o objetivo, que objetivo? Da França em fazer os monumentos de mulheres estão respectivamente dispostos em. O tempo inteiro aparece isso, não é? Então você tem que ter um olhar muito cuidadoso para o comando de questão. Então, vamos entender. Ele quer, ó, uma característica do passado colonial brasileiro que demonstre o porquê nós temos poucas estátuas de mulheres no Rio. Ponto. E ele quer também um objetivo da criação de estátuas de mulheres onde? Na França, naquele contexto. Vamos lá. Mandonismo, machismo. Machismo dá para segurar. Dá. Paternalismo. Olha, patriarcal. Opa, o patriarcal. Patriarcal. Patriarcalismo. O que é o patriarcalismo? Ele é uma estrutura onde o pai, o homem, estrutura a sociedade. E a partir dessa estrutura do homem, tudo se divide na sociedade. O homem tem vez, o homem tem voz, a mulher apenas obedece os mandos dele. Então, eu já gostei da D, poderia segurar a letra B e forçando um pouco a C. Professor, eu estou olhando aqui, eu acho até a A interessante. Pô, cara, então vamos ter que olhar a segunda parte. Por que que você acha que a França criou essas estátuas? Foi para garantir a ação afirmativa? Pô, será que uma estátua garante uma ação afirmativa? Uma ação afirmativa é uma ação feita para afirmar algo em respeito a minorias. Por exemplo, a cota racial é uma ação afirmativa. Atenuar perspectiva étnica, atenuar é para amenizar a perspectiva étnica? Não, não tem nada a ver. Implementar reparação racial, a gente está falando de gênero, mulheres. Promover reconhecimento histórico. Reconhecer as mulheres
e seu papel atuante na perspectiva francesa. Devia ter ali, por exemplo, né, a, a, a Joana d'Arc, enfim, personagens importantes. Quem sabe o Olympe de Gouges, eu não sei, eu não conheço esse monumento, mas vou dar uma olhada. Quem foram essas mulheres que a França colocou ali? Show de bola? Então, gabarito e letra D. Você já sabe que o objetivo é promover reconhecimento histórico e a característica da sociedade colonial brasileira é a sociedade patriarcal, baseada no homem, pensada pro homem, pelo homem, para sempre o homem. Beleza? Vamos para a última questão, que também vai dar um ensinamento legal para a gente aqui nesse sentido. A UERJ sempre tem uma força caricata, né? Dá uma olhadinha. Questão 73. O caráter de cada ato depende das circunstâncias sob as quais ele é praticado. Um texto para a gente analisar juntos. A UERJ vai trabalhar em cima dele. A UERJ gosta sempre de um dispositivo. Não vem a questão sem nada, ela traz alguma coisa. A proteção mais estrita da liberdade de expressão não protege um homem que falsamente grita fogo num teatro e causa pânico. Interessante. Não adianta dizer que aquela brincadeira que você fez foi uma brincadeira que garantia a sua liberdade de fazê-la, porque ela pode causar prejuízo. Por exemplo, se você grita brincando fogo dentro de um teatro e faz as pessoas correrem, serem pisoteadas, morrerem em pânico, isso passou do tom de liberdade. Você não acha que tem um debate sobre isso na sociedade brasileira e que ele estava bem aceso no ano passado? Tivemos humoristas perseguidos por darem ali shows. E aí muita gente falando, olha, tem um limite para o humor, não pode ser assim. Cara, a UERJ traz aspectos do dia a dia. Ela, a proteção mais estrita da liberdade de expressão, sequer protege o homem de uma injunção contra palavras belicosas, que possam ter todo o efeito de força. A questão, em todos os casos, é se as palavras utilizadas são empregadas sob essas circunstâncias e se são de tal natureza para criar um perigo claro e imediato. Olha que interessante. Não se pode usar a liberdade de expressão para fazer o mal, para proferir racismo, para proferir palavras de ódio, palavras que possam causar prejuízo a vários grupos. Oliver Wendell Holmes Jr. vive no final do século, na metade do século XIX e até a metade ali do século XX quase. Embasado no raciocínio acima, o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes Jr., argumentou em 1919 que a liberdade de expressão depende das circunstâncias para sua prática. Muito interessante. Ele é um juiz. Suprema Corte é como se fosse o STF dos Estados Unidos. O movimento que inspirou a defesa desse direito no mundo contemporâneo e uma prática que ameaçou esse mesmo direito no Brasil do século XX estão associados, respectivamente, em parou. Gente, grande base, aí você vai lá para a história geral. Vamos lá, para aquele período. Grande base do arcabouço jurídico, da base, do alicerce jurídico que a gente tem no mundo ocidental, vem do iluminismo, vem do século XVIII. O iluminismo é a base disso. Tanto é que ele vai servir como fonte que vai inspirar revoluções burguesas mais para frente, sempre tentando garantir direitos individuais. Claro que no final, o direito individual fica na mão de algumas pessoas mais poderosas financeiramente. Mas no início, qual é o projeto da Revolução Francesa? Qual é o projeto da Revolução Americana? São projetos que, baseados no iluminismo, querem a libertação de povos que se sentiam oprimidos, não tinham direitos, as liberdades individuais não eram respeitadas. Então, a base disso tudo é o iluminismo. A gente já tem um gabarito. Mas olha como o Erd vem e te dá uma complicada. Ele joga também o Renascimento. Acho que Renascimento. Não explicou? Renascimento cultural, urbano. Pensa no cultural, tá? Cientificismo, porra. Mas você pensa, é o cientificismo. O cientificismo é antes do iluminismo. É naquela transição, Idade Moderna, vem da Idade Média ainda com, né, aquela Idade Média ainda recente. A gente tem a base jurídica formada no iluminismo, não se tem base jurídica formada no Renascimento.
É um juiz da Suprema Corte que está ancorando as suas ideias nesse direito. Protestantismo? Não, já dá para tirar também. Agora, no Brasil, uma prática que ameaçou esse direito, censura oficial do Estado Novo varguista? Com certeza. Mídias sociais hoje em dia, nessa nova república? Não. Propaganda personalista no regime militar? Sim, muita gente podia ficar em dúvida. Nascer. Cientificismo? O cientificismo também falou ali sobre valorizar a ciência, o direito à ciência. Propaganda personalista no regime militar? Propaganda personalista no regime militar. Mas aí que tá. Até que ponto uma propaganda personalista. O que que é uma propaganda personalista? É uma propaganda que exalta a figura de alguém, aquela pessoa. Até que ponto isso vai fazer você colocar em risco o direito a, a, por exemplo, a uma liberdade de expressão? Então, o gabarito é letra A. O vento que inspira a defesa do direito, direito à liberdade de expressão e a censura oficial do Estado Novo é o que ameaça esse direito no Brasil. Lembrando que um dos grandes pensadores do mundo chamava-se Voltaire, e o Voltaire é o cara que vai defender essa tese, a tese da liberdade de expressão. E aí tem uma frase que foi associada a ele, mas que nunca se provou que ele disse. Na verdade, veio de um livro de uma mulher que analisou o Voltaire, mas explicava tão bem o Voltaire que todo mundo começou a dizer que essa frase era do Voltaire. Essa frase é aquela famosa, que tu já deve ter ouvido falar, que diz: olha, posso não concordar com o que dizes, mas vou defender até o final o direito de dizê-lo. A gente tem uma explicação básica do que o Voltaire defende. Só que o Oliver Wendell Holmes Jr., esse é, ministro, né, esse juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele vai relativizar esse direito e falar: peraí, calma. A prática do direito à liberdade de expressão é real, está no corpo jurídico até hoje aí ocidental, só que existem análises a serem feitas. Que legal, três questões que a gente conseguiu analisar bem, então tivemos aqui não sei quantos minutos a gente levou, mas enfim, espero que você tenha gostado. Vai ter mais vídeo assim, vai ter live especial para o CBMR, vem comigo, você vai gostar. Tchau, gente, valeu!